Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Hoje vamos falar de seleção de feições através de expressões. Seleção de feições através de expressões no QGIS. No site do LabGel temos este arquivo PDF que mostra como selecionar feições através de expressões. Vimos anteriormente que no QGIS as feições podem ser selecionadas de várias formas, individualmente, através de retângulo, através de polígonos ou através de expressões. Essas expressões elas podem ser aritméticas e lógicas. Então nós temos aqui algumas tabelas, que mostram quais são os principais operadores utilizados para montar essas expressões, quais as principais funções matemáticas que podem ser utilizadas, funções de manipulação de strings, funções de geometria como cálculo de área e perímetro e alguns outros operadores. Nós vamos ver agora em detalhes como utilizar a maioria desses operadores e a maioria dessas funções. Para isso, vamos utilizar o projeto Brasil completo. Esse projeto é um pouquinho diferente daquele projeto Brasil que utilizamos em aulas anteriores, porque os dados da tabela de atributos, principalmente da camada de municípios, eles foram atualizados e completados. O arquivo anterior, o projeto anterior, tinha algumas falhas na tabela de atributos de municípios. Vamos começar desligando todas as camadas e deixando apenas a camada de municípios 2010 visível. E agora vamos fazer uma seleção de todos os municípios de São Paulo. Então vamos acessar esse botão que seleciona feições através de uma expressão. Nessa janela você pode ver aqui uma lista de funções, operadores, campos que podem ser utilizados. Então aqui alguns operadores, aritméticos, lógicos. Aqui estruturas condicionais, funções matemáticas, funções de conversão de tipo de dados, funções de data e hora, funções de manipulação de string, funções de geometria, por exemplo, como área e perímetro. E aqui os campos e valores da tabela de atributos. Então nós vamos selecionar o campo nome UF. Vou dar um duplo clique nesse campo, ele vai aparecer aqui nessa área da expressão. Vou colocar o igual e vou escolher aqui os valores únicos. Vou escolher São Paulo. Aí clicando no botão de selecionar, podemos ver, vamos fechar aqui, podemos ver que todos os municípios de São Paulo foram selecionados. São 645 feições, como indica aqui nesse cantinho da barra de status. Um outro exemplo, vamos desmarcar utilizando esse botão, vamos desfazer a seleção. E um outro exemplo que nós temos é utilizando, por exemplo, o campo IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, e nós vamos pegar todos os estados, aliás, todos os municípios cujo índice é maior do que 0,75. Então seriam esses municípios. No próximo exemplo, nós vamos juntar os exemplos anteriores e vamos selecionar todos os municípios de São Paulo cujo índice é maior do que 0,75. Então nós vamos desmarcar a seleção e nós vamos selecionar nome UF igual São Paulo e IDHM maior do que 0,75. Então agora nós temos apenas no estado de São Paulo, os municípios com IDHM maior do que 0,75. No próximo exemplo, nós vamos selecionar todos os municípios cujo PIB, Produto Interno Bruto, está entre 1 milhão e 2 milhões.
Então, para intervalos, normalmente a gente usa, né, o operador AND. Então, vamos procurar aqui o produto interno bruto. Eu quero que ele seja maior do que 1 milhão. E que o produto interno bruto seja menor do que 2 milhões. Esse operador AND funciona da seguinte forma. Ele vai selecionar todas as feições que correspondam às duas condições, né? Essa condição tem que ser verdadeira e essa condição aqui também tem que ser verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, a seleção é feita. Então nós temos aqui os municípios com PIB entre 1 milhão e 2 milhões. No próximo exemplo, nós vamos selecionar os municípios que têm nome de santo. Então, municípios que começam com São, ou que começam com santo, ou que começam com santa, né, que começam com esses prefixos. Para isso, nós vamos utilizar uma função de manipulação de string que pega o substring, quer dizer, pega uma parte de um string. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar o campo nome do município e eu vou utilizar o substring para pegar do nome do município, a partir da posição 1, 3 caracteres. Ou seja, eu vou pegar os 3 primeiros caracteres do nome do município e vou comparar se é igual à palavra São. Então vamos selecionar aqui. Olha, esses são os municípios cujo nome começa com a palavra São. Para eu poder juntar também os municípios que começam com Santa e Santo, eu vou colocar um operador lógico OU e vou pegar o substring do nome do município, a partir da posição 1, os 4 primeiros caracteres, e vou comparar isso com Sant. Esse operador OR, ele vai selecionar os municípios que atendam a uma das duas condições, né? Ou começam com São ou começam com Sant. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Olha, apareceram mais alguns municípios. Um outro problema que eu posso ter, né, é que na minha tabela de atributos, pode ser que a palavra São esteja escrita com um formato diferente, com letras minúsculas, por exemplo. Então, para evitar esse tipo de problema, né, que essas feições não seriam selecionadas, eu posso utilizar uma outra função chamada upper. Ela vai transformar esses 3 primeiros caracteres do nome do município para letras maiúsculas. E aí eu comparo com a palavra São, escrita dessa forma aqui com letras maiúsculas. Posso fazer também aqui no Santa, né? Santa, Santo. Então vamos transformar essa expressão aqui toda para maiúscula e depois eu faço a comparação. Eu teria que prever também outras possibilidades, né? O São com o A com tio, né? É uma outra opção. Então poderia ir escrevendo todas essas regras aqui e juntando isso com o operador OR. Aí ele selecionaria todos os municípios correspondentes a essas regras que eu coloquei. Então essa é a seleção de todos os municípios que começam com São, ou Santa, ou Santo. No próximo exemplo, vamos selecionar os municípios que estão ou na região sul ou na região norte. Então vamos desmarcar. E eu vou colocar uma regra aqui, né, que a região tem que ser igual a sul ou a região tem que ser igual a norte. Então, se uma dessas duas condições for atendida, a feição é selecionada. Então, nós temos aqui os municípios do sul e do norte. Todos esses exemplos estão descritos no arquivo PDF que você encontra no site do LabGel. Então aqui estão os exemplos que foram feitos
no QGIS. No final desse arquivo nós temos dois exercícios. Esses exercícios utilizam o exemplo Brasil completo e também o exemplo Brasília, que são dois arquivos que você pode baixar do site do LabGel e tentar solucionar esses dois exercícios, resolver esses dois exercícios. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.